celebramos este terceiro domingo da Páscoa. E a palavra de Deus que nós ouvimos, a primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, nos mostra Pedro anunciando com força o querigma e dizendo àqueles que entregaram Jesus: vós entregaste Jesus, mas aquele que vocês rejeitaram, aquele que foi crucificado, ele ressuscitou e ele está vivo. Encontramos Pedro na sua ousadia do anúncio do querigma. Pedro chama a atenção dos judeus, daqueles que haviam entregue Jesus. E acima de tudo, com muita coragem, ele diz: foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. Há nesse anúncio de Pedro o destemor diante daquilo que antes Pedro tinha medo. Pedro e os outros discípulos tinham medo de receberem, assim como Jesus, a mesma pena. Tinham medo da perseguição e tinham medo de morrerem como Jesus morreu. Pedro agora diz em alta voz, o mesmo Pedro que estava reunido com os outros de portas fechadas, agora diz em alta voz e diz publicamente. Ele dá sentido e razão daquilo que ele acredita e se fundamenta neste destemor, na fé que agora toma conta do seu coração e da sua vida. Esse é o efeito do seu encontro com o Cristo ressuscitado. É assim a força do ressuscitado que toma conta de Pedro. E é assim a força da ressurreição que toma conta também dos nossos corações. A experiência com o ressuscitado, ou a experiência da ressurreição, é para que, olhando não para a cruz, mas para a vitória que está escondida por detrás da cruz, nós possamos fazer todos os nossos enfrentamentos e fazermos com destemor, fazermos com coragem. O que significa fazermos com destemor, fazermos com coragem? Significa nos apoiarmos na fé, significa termos uma certeza dentro de nós. Está aí os enfrentamentos, mas eu tenho uma certeza, a certeza de que eu vou superar, a certeza de que eu vou vencer. Pedro continua dizendo: vocês fizeram isso, rejeitaram Jesus, entregaram Jesus para ser crucificado, mas vocês fizeram isto por ignorância, por desconhecerem que Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus feitas, desde Abraão, passando por Isaac e Jacó. Jesus é o cumprimento, Jesus é a plenitude, o cumprimento das promessas de Deus que se inicia com os pais da fé e é a completude da história da salvação. Se outrora Deus se revela e quer salvar através dos seus escolhidos, agora Deus se revela e nos salva
o seu Filho Jesus Cristo. Por sua morte e ressurreição, nós participamos desta salvação. Com Cristo, nós ressuscitamos. Vivemos neste mundo com o nosso coração voltado para o céu. Vivemos neste mundo como ressuscitados. Esta é a palavra forte de Pedro. E olhando para Pedro, nós compreendemos também o Evangelho de São Lucas. Jesus que aparece aos seus discípulos, e a aparição de Jesus ressuscitado, Jesus se mostra ressuscitado. E neste texto que São Lucas nos descreve esta aparição, ele deixa bem claro, Jesus, ele aparece ressuscitado, e a ressurreição de Jesus é uma continuidade na descontinuidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que parece que Jesus se apresenta como um de nós, há uma diferença. Porque quando Jesus se apresenta ali, aparece aos seus discípulos, eles não reconhecem Jesus. A princípio até pensam que é um fantasma. Assim nós compreendemos, por esses detalhes, de que Jesus se mostra em corpo ressuscitado, mas não é um corpo como nós imaginamos. Jesus, ele mostra para nós o que é esta ressurreição. A ressurreição é uma transformação que Deus fará em todos nós, assim como ele fez em Jesus. Jesus ressuscitado é o sinal visível daquilo que Deus nos dará também no dia da nossa ressurreição. Se nós voltamos um pouquinho mais atrás, no Evangelho da Transfiguração, quando Jesus sobe ao monte Tabor e transfigura diante dos discípulos, nós imaginamos este corpo ressuscitado, este corpo glorioso. O mais bonito de compreender a ressurreição é compreender que, ressuscitados, nós estamos desprendidos totalmente das realidades que nos atingem este mundo. Jesus, agora ressuscitado, mostrando para os seus discípulos os sinais da sua ressurreição, as suas chagas, não mostra mais uma chaga dolorosa, mas apresenta os seus sinais, as suas chagas gloriosas. Não é mais o Cristo, o sofredor, a imagem do servo sofredor. Não é mais o Cristo crucificado que morreu. Agora é o Cristo vencedor, liberto de todos os aprisionamentos deste mundo. Assim nós olhamos para Jesus ressuscitado e nós identificamos, é Jesus? Sim, é Jesus. É Jesus que está ali em corpo glorioso, ressuscitado? Sim, é Jesus ressuscitado. Mas ao mesmo tempo, não é Jesus como nós ouvimos antes. Não é Jesus aquele que nós acompanhamos na Semana Santa, passando pelo Domingo de Ramos, o Tríduo Pascal. Não é Jesus aquele que sofre. Não é Jesus aquele que morreu. É o outro Jesus. Os discípulos não reconhecem justamente por isso. A ressurreição é uma realidade que os nossos olhos veem,
mas não compreende. E vê de que forma? Vê nos sinais. Isto que é bonito do Evangelho de hoje. Jesus mostra os sinais. Jesus mostra as suas chagas gloriosas. Como nós vemos a ressurreição? Através dos sinais. Que sinais são estes? Sinais que Deus coloca na nossa vida, sinais que o Senhor coloca na nossa vida. Diante de tudo aquilo que nós possamos viver, há sempre uma presença de Deus, há sempre uma presença do Senhor e nos acompanha os seus sinais. Nós é que não compreendemos. Por isso que quando Jesus se mostra aos discípulos e ele começa a falar das Escrituras, ou seja, começa a despertar a fé no coração dos discípulos, eles abrem a inteligência. Abrem a inteligência e passam a compreender. Penso que assim também é o caminho da nossa fé. Todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, todas as vezes que nós relemos a história de Jesus e avançamos com Ele até a ressurreição, nós olhamos para a nossa vida e a nossa inteligência se abre, e assim então o entendimento de que não estamos sozinhos neste mundo, de que nós não caminhamos solitários e que não estamos desamparados, como vai dizer São João na segunda leitura. Nós temos no céu um intercessor, Ele que se fez vítima em expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, não é a nossa condição, a condição com que nós nos apresentamos diante de Deus, não é a condição com a qual nós nos apresentamos diante do Senhor que define esta presença ou esta não presença, ou esta presença e esta ausência. Deus está sempre ao nosso lado, e pelos sinais da sua ressurreição, Ele nos motiva, Ele nos incentiva. Pelos sinais da ressurreição de Jesus, somos motivados, somos incentivados a darmos os passos seguindo a nossa vida adiante e não pararmos diante dos obstáculos e nem desanimar. Esta palavra desânimo, ela não encaixa com a vida do cristão. A palavra desânimo, a palavra prostração, ela não encaixa com a vida do cristão. O cristão é alguém que está sempre compreendendo, buscando ver os sinais que estão aí, que a todo momento se apresentam, mas aí um despertar da nossa fé para vermos esses sinais e seguirmos, sempre olhando para frente, sempre olhando para o horizonte, sempre olhando para o céu. Quer maior inspiração para começarmos o nosso dia? Quer maior inspiração para começarmos o nosso dia mais difícil, a nossa semana que se apresenta como a mais difícil? Olhe para o céu. Uma manhã como hoje, por exemplo, olhe para o céu. Mesmo que o céu esteja cinzento, coberto por nuvens, o nosso olhar ultrapassa este céu cinzento e ultrapassa estas nuvens e contempla o sol da ressurreição. E é assim como aquela manhã do domingo, quando o sepulcro está vazio, a pedra está removida,
Nós temos nas manhãs de todos os dias a oportunidade de darmos um sentido novo, recuperarmos a nossa força e recomeçarmos novamente. Se ontem foi difícil, hoje pode se tornar menos difícil. Se os dias têm sido difíceis, nós podemos torná-los menos difíceis. Depende daquilo que trazemos dentro do coração. Depende daquilo que alimentamos dentro do nosso coração. Infelizmente, ainda nós vemos muitos cristãos que vivem a tristeza da crucifixão, a tristeza da morte, do Cristo crucificado, do Cristo morto. Infelizmente, a vida acaba se tornando um espelho disto, um reflexo disso. Mas é preciso despertar, é preciso abrir a inteligência e compreender, a partir da palavra de Deus e da história de Jesus, que Ele ressuscitou. Existe a ressurreição, que é a superação de tudo aquilo que na vida nos oprime. Se Cristo ressuscitado agora está liberto, Ele venceu a morte, Ele nos ensina a vivermos como ressuscitados deste mundo, nos libertando de tudo aquilo que simboliza, de tudo aquilo que representa morte. Ele nos ensina. Ele nos ensina que se passamos pelo processo da morte, ressuscitamos. Se algo nos acontece na vida que representa morte, podemos ressuscitar. Não podemos parar na morte. Não podemos parar nos acontecimentos ruins. Não podemos parar nas decepções. Não podemos parar nas frustrações. Não podemos parar naquilo que não deu certo ainda. Não podemos parar. Não podemos parar. Precisamos continuar seguindo. Portanto, meus amados, celebrando esse terceiro domingo do tempo da Páscoa, guardemos em nosso coração a importância de ter e de sentir Deus e Jesus presentes na nossa vida. Faz toda a diferença a nossa fé. Sempre digo isto porque é uma verdade. Faz toda a diferença a nossa fé. E a nossa fé, ela tem como força, a nossa fé tem como grande motivação Cristo ressuscitado. Ao acordar todos os dias, diga isto para você mesmo: Cristo ressuscitou, portanto não importa o que eu esteja vivendo, com Ele também vou ressuscitar. Com Ele eu já posso anunciar, seja qual for a situação, e por mais difícil que ela seja, eu posso anunciar: sou mais do que vencedor, ou já sou um vencedor, porque Cristo é a minha vitória.